Oi crianças, tudo bem? Eu sou a tia Camila e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje e compartilhar com vocês uma história que tá lá na Bíblia. Olha que bonita a minha Bíblia, bem colorida e tem um leão na capa. Quem de vocês aí tem uma Bíblia? Separa aí a sua Bíblia, porque hoje a nossa história tá aqui, na Bíblia. Pra gente começar, na última aula que a gente teve, a tia Rebeca contou a história de Gideão, quando Gideão começou a escolher um exército para poder ter uma guerra, né? Ter uma luta. E aí, a pessoa que comandava aquele exército, que ia comandar aquele exército, era Gideão. Olha o Gideão aqui, que bonitinho. Meu Gideão é careca, mas ele é bonito. E Gideão conversava com Deus para que Deus pudesse ajudá-lo, instruí-lo para que ele pudesse montar o seu exército. E na Bíblia fala assim, que no começo tinham vários homens que estariam naquele exército e depois de um tempo, Deus foi olhando e falou assim, acho que tem muita gente nesse exército, vamos diminuir esse monte de gente. E de todas as pessoas que foram participar e que queriam ajudar naquele exército, na Bíblia fala assim que apenas 300 homens ficaram. Todo o restante foi embora, só ficaram ali 300 homens. E quando Gideão estava orando e conversando com Deus, Deus falou assim, Gideão, presta atenção, você vai lá perto do acampamento daquele outro povo, que era o povo que eles iam lutar. O nome desse outro povo era lá de Midian, então era o exército de Midian. Deus falou assim, Gideão, faz o seguinte, você vai lá perto da onde é o acampamento deles, você vai olhar tudo que está acontecendo e você vai ouvir o que eles estão conversando. Aí Gideão esperou ficar de noite e o que Gideão fez? Gideão foi lá, juntou mais alguns homens com ele, e foram lá ouvir o que o povo lá do exército de Midian estava falando. E a Bíblia fala assim que quando Gideão chegou perto lá do povo e eles estavam conversando, ele ouviu tudo aquilo que eles estavam falando e Deus falou assim para ele, presta atenção, porque eu vou dar a vitória para vocês. E aí o que Deus disse? Falou assim, espera que a hora certa vocês vão lutar e vocês vão ganhar. Gideão pegou aqueles homens que estavam com ele e voltou lá para o acampamento dele. E ficou esperando. Enquanto isso, o pessoal lá do exército de Midian, isso era de noite, eles estavam lá arrumando as coisas, só vendo a movimentação e conversando. E aí chegou uma hora que eles estavam cansados e foram dormir. Igual a gente. Quando é de noite a gente faz o quê? Dorme. E eles fizeram a mesma coisa. A Bíblia fala que eles foram dormir. Então, tá tudo aqui aqui perto da tia. Eles estão todos dormindo. E Gideão falou assim pro povo dele, falou assim, homens, se preparem, porque agora a gente vai ir e vai guerrear contra eles. E na Bíblia fala assim, que Gideão deu para cada homem uma trombeta, e além de uma trombeta, ele entregou também um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro tinha uma coisa que eles iam usar lá na hora da guerra. Então cada homem foi com um vaso de barro e com uma trombeta. E Gideão falou assim para eles, presta atenção, vocês vão ficar divididos em grupos e vocês vão ficar me ouvindo. Quando eu der o sinal, todo mundo vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. E aí ele pegou todo o seu exército e foi colocando ali em volta do acampamento dos midianitas, do povo ali de Midian, do exército deles. E foi espalhando todos eles ali em volta. Todos eles com um jarro e com uma trombeta,
esqueci o nome, mas lembrei, com uma trombeta. E eles ficaram ali só esperando. Aí a Bíblia fala assim, que a hora que Gideão deu o sinal, eles fizeram o quê? Pegaram o vaso, quebraram esse vaso, pá! E quando eles quebraram o vaso, tinha uma tocha dentro do vaso. E com a outra mão, eles ficavam com a corneta tocando. Totô, 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 totô. E aí na Bíblia fala assim, que o exército de Midian acordou assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles não conseguiam ver quantas pessoas estavam em volta do acampamento deles. Mas na Bíblia fala que a hora que eles ouviram a trombeta, eles ficaram com tanto medo que eles começaram a lutar entre eles. Começaram a lutar. E alguns deles morreram na hora dessa luta. Quem não morreu, fugiu de tanto medo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles fugiram. E todo aquele povo, alguns morreram e outros que estavam ali fugiram. E enquanto eles brigavam, lutavam ali, o exército de Gideão ficava assim, ó, com a tocha e a trombeta. E eles começaram a ver tudo aquilo que estava acontecendo. Aqueles homens lutando e brigando entre eles e eles ali, só parados. Só ali, segurando a tocha, que tinha o fogo, e a trombeta deles. E na Bíblia conta que na hora que eles perceberam, todo o exército de Midian ou estavam mortos ou tinham fugido de tanto medo, porque Deus tinha livrado eles, Deus tinha dado a eles a estratégia para que eles pudessem ganhar aquela batalha, ganhar aquela guerra, sem que eles precisassem ao menos lutar. Então, sempre quando alguém falar assim, poxa, qual que é a história de Gideão? A gente vai sempre lembrar que Gideão, junto com Deus, né, instruído por Deus, montou ali um exército para poder lutar contra o exército de Midian. E eles usaram uma tocha que estava dentro do vaso e uma corneta. E quando eles tocaram a corneta, né, a trombeta ali, e seguraram a tocha de fogo, o exército de Midian começou a ficar com muito medo. E eles lutaram entre eles, alguns se mataram ali na hora que eles lutaram, e quem não se matou, fugiu. E quem que deu a vitória para o povo de Gideão, para o exército de Gideão, foi Deus. Deus preparou todas as coisas para que eles pudessem ganhar essa guerra. E se você gostou dessa história, fica ligadinho aí, acompanha que nas próximas aulas a gente vai conhecer outras histórias, assim como a gente conheceu a história de Gideão. Como a nossa história hoje foi falando do vaso, né, que tinha o jarro junto com a tocha, a nossa atividade vai ser fazer uma tocha. E essa tocha a gente vai fazer com a nossa mão. A tia vai mostrar para vocês depois o passo a passo de como a gente vai fazer, mas tudo que a gente vai precisar é uma folha de papel, a mãozinha de vocês e lápis colorido para a gente poder pintar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente tem aí outras historinhas para vocês. Um beijo e até a próxima!